Me parece óbvio que a primeira questão que vem à tona, que vem à mente, são os limites do documentário com a ficção, né? Na verdade, acho que o filme joga por terra, na verdade, esse limite, né? Ele fica o tempo todo questionando e provocando o espectador nesse sentido. Eu queria primeiro que vocês falassem sobre isso. E, na verdade, queria emendar também com uma segunda pergunta, que é: ficção ou documentário, acho que não importa, vocês estão colocando o espectador, uma boa parte dos espectadores, ao menos, em situações de medo, de fobia também, desagradáveis, e, enfim, provocando reações que podem chegar a ser muito fortes também dos espectadores. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Já falei muito, a Jean-Claude fala. Mas são perguntas que, aliás, não são exatamente perguntas que você está fazendo, você está propondo temas, mas são temas que você deveria propor. São temas que você deveria propor ao diretor do filme, né? Não a mim, a ele talvez porque ele é o responsável pelo roteiro, um dos responsáveis pelo roteiro, não é? Mas é um filme irônico, é uma comédia. Não, mas é muito engraçado. Tá vendo? Tá vendo? Você não achou uma comédia? Tem bastante risada. É? Eu sim, mas... sim, Não, eu dei risada, mas eu acho que tem pessoas que devem ter fobias assim parecidas. Eu não me identifiquei com os fóbicos do filme, mas devem ter pessoas que devem ter porque medo de tem palhaço. fóbicos no filme? Não tem nada? Você caiu nessa. Teatrinho. Só tem atores e atrizes. Não experimentaram nenhum. As fobias são no roteiro do Hilton. É um elenco capacitado para representar e que representa de uma forma extremamente convincente. Tanto corporalmente quanto vocalmente. Você acreditou o quê? É? Não sei. Bem, Jean-Claude tá todo dia, o dia inteiro passando a bola para mim, que Isso é um microfone, não uma bola. Responsabilidade. é o seguinte, é bem engraçado, assim, faz um tempinho que eu não vi o filme Fobia, e para mim é sempre uma experiência sensacional, assim, e vem sempre essa história, qual o limite que a gente está propondo. Eu acho que Jean-Claude, apesar de você achar que as propostas eram para o diretor, mas Jean-Claude ele fez uma observação muito engraçada, isso eu me lembro, em Brasília, no debate depois de passar o filme, que era essa relação que podia existir ali entre o que podia ser realidade. A única realidade que era possível ali de detectar era o empréstimo que a gente tinha feito das vidas da gente para uma possível narrativa, né? A gente se colocar como personagem de uma narrativa que estava sendo construída, o que a gente podia falar, né? E eu acho que veio muito a calhar as duas afirmativas de Jean-Claude. Primeiro, assim, que é uma comédia, e segundo, é saber se você acreditou, se realmente aquelas pessoas eram fóbicas ou eram atores. Assim, isso é uma coisa que, na verdade, é o fio narrativo que a gente pretendia, não somente a dúvida, mas construir o filme dessa maneira, que é um filme que é, a meu entender, bem instigante nesse sentido, assim, o que ele tenta discutir, o que ele traz, que isso é, obviamente, uma bandagem que Kiko, mais ou menos, trouxe pra gente, assim, né? Apesar de ter escrito o roteiro com Kiko, toda a premissa é feita a partir desse princípio da construção da realidade e do que pode ser ficcionado com a realidade, né? Acho que em nenhum momento a questão da gente foi o documento em si. O documentário é a coisa, essa linha tênue, que eu acho tão ridícula essa palavra, linha tênue entre documentário e ficção, entendeu? Mas é uma coisa que talvez não tenha passado, não foi a primeira coisa que passou. Talvez discutir muito mais a questão da imagem, da representação da imagem enquanto realidade. Acho que mais ou menos por aí. Não entendi nada. Bom, enfim, agora para vocês. Jean-Claude, me diga uma coisa. Você como ator,
como você encarou até para fazer o trabalho de ator, como é que você encarou o procedimento do seu personagem? Você acha que ele estava doente, na sua curiosidade? Você acha que era uma coisa mórbida? Você acha que era uma coisa pessoal dele para resolver fantasmas? Como é que você criou esse personagem? Olha, uma primeira coisa que eu deveria lhe dizer é o seguinte: não me interesso por personagens. São meus discursos. No caso desse filme, a questão era o meu relacionamento com o Kiko. Eu trabalhei exclusivamente nessa linha. O que ele estava fazendo com o material que disso ele tirava era o problema dele, não era o problema meu. Num determinado momento se achou que o personagem que não havia suficiente material que denotasse a angústia do personagem, as ansiedades, etc. Então fizemos filmagens adicionais para ter mais material de montagem para fortalecer essa vertente do personagem, né? Mas tanto como ator, se é o caso, ou como roteirista, eu nunca trabalho em função dos personagens, né? Os personagens resultam de uma série de circunstâncias e de situações que devem ser resolvidas, né? E aí havia uma série de questões que o que o Kiko podia extrair de mim, o que ele conseguiria extrair de mim e o que eu podia dar para ele. Essa relação de base, né? Nisso ele fazia sacanagens, jogava coisas inesperadas. Às vezes eu não conseguia reagir em tempo, outras vezes conseguia reagir bem na hora, no timing, né? Então, essa personagem é resultado de uma montagem, né? Inclusive existem outras versões em que o personagem é diferente, né? Esse é o resultado de uma montagem, e o meu trabalho é resultado de uma relação com o diretor, em termos, quer dizer, não uma relação pessoal, mas de uma relação em termos de espetáculo, quer dizer, de que forma a nossa relação pode se tornar um espetáculo. E acho que conseguimos. Espetáculo com vistas a quê? A provocar ou a o espetáculo é quase um fim em si, não é? Na medida, quer dizer, uma coisa sobre a qual o filme insiste muito é que tudo é espetáculo. Esse filme pertence a digamos, a um filão de filmes brasileiros recentes que de diversas maneiras estão trabalhando a questão da sociedade como sociedade do espetáculo, né? Seja Santiago, seja Jogo de Cena, seja Jesus no Mundo Maravilha, e evidentemente, não é? Quer dizer, essa questão de que se fala de que a fobia é uma metáfora, quer dizer, ou seja, o certo momento que diz o personagem é isso: você faz um teatrinho na sua frente, não tem nada, tem um tigre de papel, não tem absolutamente nada, é só o teatrinho que você se forma. Portanto, a questão é do espetáculo em si. Não o espetáculo paga, mas a questão não um espetáculo para mostrar alguma coisa, mas do espetáculo em si.